Hoje nós estamos aqui, meus queridos e minhas queridas, hoje nós estamos aqui para falar um pouco da palavra de Deus, tá? Se você for no YouTube, hoje nós vamos encerrar nossa série amarela. O primeiro vídeo foi Deus é bom, o segundo Deus está te chamando, o terceiro é Deus te pede. Resolvi colocar no Instagram para quem estiver online vendo e depois guardar. Eu nem sei como é que funciona, não sei nem se vai dar certo esse negócio, mas está aí rodando para quem quiser assistir, certo? Gostaria de começar, como todo bom crente deve começar tudo na sua vida. Vamos fazer uma oração a Deus e pedir que Ele acompanhe a nossa palavra de hoje, tá certo? Onde você estiver, você se coloque em posição de respeito, que nós vamos orar ao Criador, ao Deus Todo-Poderoso, tá bom? Deus, Pai Todo-Poderoso, muito obrigado por estarmos aqui nessa noite, mas quem estiver assistindo isso pelos canais, pode estar sendo qualquer hora. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado porque o Senhor tem sido bom conosco. Muito obrigado por tudo. Nos ajuda a falarmos sempre a Tua palavra. Nos ajuda a sempre ouvirmos os Teus conselhos através da Tua palavra. Dá-nos a nossa saúde e dá a saúde de quem está assistindo, meu Pai. Muito obrigado por ser sempre muito, muito bom. E nos ajuda a entender o que o Senhor pede da gente. Tá? Todas essas coisas nós te pedimos em nome de Jesus. Então vamos lá, pessoal. Vamos começar. Como eu disse, a gente começou a série amarela falando de que Deus é bom. E Deus é muito bom. Tá esse vídeo lá no canal. No meu Insta tem na bio tem o link do canal. O segundo vídeo foi Deus está te chamando, e Ele realmente está te chamando. Mas a vida do cristão não é só isso. Deus também te pede coisas, e hoje nós vamos falar de 10 coisas que Deus pede para você, tá? Tudo isso baseado na Bíblia, tá aqui o nosso roteirinho, tá? Não estou com a Bíblia na mão, porque são muitos versículos que nós vamos usar, não ia dar para não ficar muito longo, tá certo? Então, quais são as coisas, William, que Deus pede a gente? Toda a gente sempre fala que Deus veio salvar a gente, Deus veio libertar a gente do pecado. Realmente isso é tudo verdade, e graças a Deus isso é muito bom. Ninguém está aqui para falar o contrário disso. Mas Deus também nos pede algumas coisas, tá? Ele veio por amor, a graça dele é abundante, mas ele diz: ei, filhinho, vem ter um relacionamento comigo. E para ter esse relacionamento com Deus, ele dá algumas orientações, tá? A primeira coisa que Deus nos pede hoje é obediência. Por que eu comecei pela obediência? Porque o primeiro pecado desse planetinha aqui foi a desobediência. Então Deus pede que nós sejamos obedientes à sua palavra. Vários e vários versículos na Bíblia citam como a gente consegue muitas vezes ser desobediente. E vários versículos citam as promessas que Deus faz para quem é obediente à sua palavra. É muito legal. A gente pode pensar que pode ser doloroso, pode ser penoso, pode ser muito difícil obedecer à palavra de Deus. Mas olha, eu venho estado nessa estrada com Deus e é muito legal. E às vezes a gente vê como nem sempre a vida do cristão é fácil. A Bíblia diz isso, tá certo? Às vezes a gente passa por muita dificuldade. Mas a diferença é que a gente já tem certeza da vitória lá na frente. Então, mesmo quando parece estar sendo difícil, é muito bom saber que a gente tem a certeza da vitória. Então, obedecer é muito bacana. Obedecer a Deus nem sempre é tão fácil, porque a gente está muito ligado às coisas deste mundo. A gente está muito ligado ao pecado, aquilo que enraiza a gente em coisas que a gente nem precisa muitas vezes. Em prazeres, coisas do corpo, prazeres da carne, que duram aquele tempinho ali e depois passa. Quando a Bíblia diz que Deus nos dá alegria que ninguém pode tirar. Então, com a obediência, vamos logo lá. Olha o que é que Deus diz logo em Lucas. Deus já começa falando aí, já começa exortando. Lucas capítulo 6, versículo 46. Porque vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo. Então é muito legal, seria muito bacana, é muito fácil a gente chegar: não, eu sou de Deus, eu sou povo de Deus, nação santa, escolhida. Muito bem, mas olha o que é que Deus diz: me chame de Senhor, eu vou adorar, mas ei, tem que fazer o que eu peço, tem que fazer o que eu digo. Isso está lá em Lucas 6:46, quem estiver assistindo pelo canal, todos os versículos que eu usar aqui vai estar na descrição do vídeo, tá? E ele continua lá em Tiago 1:22 dizendo assim, sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmo. É muito legal, a gente vai lá para a igreja, tá todo dia na igreja, quarto, domingo, todo dia a gente está na igreja. Mas a gente vai para ouvir e não pratica a palavra. Pode isso?
Não pode. Ouvir é muito bom. Ouvir é muito bacana. Se você está nessa fase de ouvir e não praticar, eu vou te dar um conselho, conselho de irmão, hein? Continua indo e continua ouvindo. Mas começa a despertar a vontade de querer praticar a palavra de Deus. Você vai ver que existe muito mito de que isso é muito difícil, de que isso é penoso demais, que o crente vive chorando, vive se lamentando. Isso não é verdade. Tá? Então continua ouvindo, continua visitando a igreja que você está visitando, continua lendo a palavra de Deus, mas começa a despertar para o desejo de também obedecer a essa palavra, como fala lá em Tiago 1:22. E olha o que é que ele... agora é a promessa. Olha a promessa que Deus faz pra gente, para quem... Vamos ler. Deuteronômio 5:29. Quem dera eles tivessem sempre no coração esta disposição para temer-me e para obedecer a todos os meus mandamentos. Assim, tudo iria bem com eles e com seus descendentes para sempre. Que promessa maravilhosa, né? Então, Deus pede que a gente obedeça e ao mesmo momento ele faz uma promessa maravilhosa de sempre ser tudo muito bom para você, de sempre estar tudo muito legal para você. Promessa de Deus. Pode entrar. E essa é a primeira coisa que Deus nos pede, é obediência, tá? Vamos para a segunda coisa? Primeira coisa, obediência. Segunda coisa, confiança. Para começar, é muito difícil obedecer sem confiar. Mas Deus também diz, ei, confie em mim. Vamos ver o que a Bíblia traz para a gente sobre confiança. Provérbios 3, versículo 5. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Olha, tem muita gente inteligente por aí. Eu mesmo me considero uma pessoa inteligente. Você deve ser uma pessoa inteligente. Todos nós fazemos alguma coisa onde nós somos muito bons. E isso é muito legal. Mas a Bíblia vem falar pra gente lá em Provérbios que nós não devemos confiar, não devemos nos apoiar, ou seja, confiar nossa vida, confiar o nosso dia a dia nessa inteligência. Pelo contrário, em quem é que nós devemos confiar? Em Deus. Olha o que ele diz em Josué 1:9. Não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso, não se apavore, nem se desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. É essa confiança que Deus quer que a gente tenha, não nos nossos próprios saberes, não na nossa educação, não na nossa inteligência, mas nesse Deus que diz pra gente ser corajoso, forte e corajoso. E aí sim, se apoiar nele. Por quê? Porque ele sempre estará conosco onde nós andarmos. E isso é a coisa mais maravilhosa de ser crente. É a melhor coisa que tem em ser crente. É saber que onde eu for, Deus vai estar na minha frente, no meu lado, atrás de mim, um monte de anjo me acompanhando para nos proteger, para me proteger, para lhe proteger. Você nunca vai estar só. E isso quem diz não sou eu, é Deus. Olha o que é que ele completa lá em Hebreus. Nossa, o que é que ele fala lá em Hebreus capítulo 4, versículo 16. Assim sendo, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança. É sem confiança? Não, é com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Eu sempre digo isso para todo mundo. Ser crente não significa que a gente não vai passar por dificuldade, nem tampouco por necessidade. Pelo contrário, a Bíblia até dá promessa sobre isso. De quem é fiel na necessidade, a recompensa é maior. Deus nunca disse isso para ninguém, que a gente não vai ter dificuldade nem necessidade. Mas ele disse que se nós resolvermos nos aproximar dele, do trono dele com toda a confiança, ele vai estar com a gente no momento de necessidade. E aí você vai ter aquele sentimento que eu falei agora há pouco, de vitória no final dessa jornada. E eu vou dizer uma coisa para você. É muito massa. É muito legal sentir isso. Ter esse sentimento no coração de, ai, eu tô nessa luta aqui. Mas peraí, eu já sei que essa batalha eu vou ganhar. Porque Cristo já venceu todas as batalhas. E se eu estou com ele, eu sou vencedor também.
Ele continua lá em Salmos 9, versículo 10. Os que conhecem o teu nome confiam em ti, pois tu, Senhor, jamais abandona os que te buscam. É muita promessa pra gente. É muita promessa. Deus é tão bacana. Deus sabe que o negócio ia ser muito difícil às vezes, que ele enche a gente de promessa. E olha, se tem uma coisa que Deus não é mentiroso. Tudo o que Deus lhe prometeu, tudo o que Deus me prometeu e lhe prometeu, ele vai cumprir. Não tem escapatória. Se ele disse, vai acontecer. E aqui no Salmo ele diz o quê? Que ele jamais abandona a quem busca ele e busca com toda a confiança. Lá em outro Salmo, agora 125, versículo 1, ele diz assim, ó, os que confiam no Senhor, tem até música, né? Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. E é isso aí, quem confia em Deus é como um monte que jamais... Eu sei que eu não canto muito bem. Esse dom eu não recebi ainda, quem sabe. Mas a gente não se abala, Deus não nos deixa abalar, porque o poder dele é grande demais, tá certo? Em Salmo 37 ele faz um pedido agora. Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e ele agirá. É pedido e promessa, tá vendo? É muita promessa, é mais promessa. Ele diz, ó, entregue. Agora é o seguinte, nesse negócio aí de entrega, né, tipo assim, ó, toma aqui só minhas dificuldades. É entregar tudo, hein? É entregar tudo. Sabe aquele negócio que você gosta de fazer, mas que não está lá muito de acordo com o que Deus te pede? Isso ele também pede para você entregar. Essa parte aí também. Não dá para entregar uma parte e ficar com outra parte. Não dá para entregar a parte onde você tem a dificuldade e ficar com a bagaça toda que você não tem. Tá certo? Deus diz assim, entrega tudo. Deus pede para você entregar tudo e confiar nele, que ele vai agir e ele vai te ajudar. Em Isaías 26, 4, para finalizar a confiança, ele diz, olha o que ele diz. Confiem para sempre no Senhor, pois o Senhor, somente o Senhor, é a rocha eterna. Deus diz que não tem outra pessoa. Deus diz que não tem outra coisa que possa te deixar firme como ele te deixa. Porque só existe uma rocha eterna. E essa rocha eterna é ele. Então não dá para confiar em outras coisas. Você pode até tentar confiar em outras coisas. Você pode até bem durante um tempo. Mas eternamente não. Para ir bem para todo sempre só existe uma opção. É Deus. Entregar seus caminhos a Jesus. Porque ele é a rocha eterna. E é essa rocha eterna que te dá segurança e te dá firmeza. Vamos para a terceira coisa que ele nos pede. Só recapitulando. Primeira coisa, obediência. Segunda coisa, confiança. Terceira coisa é humildade. Ser humilde nem sempre é tão fácil, né? Então vamos conhecer como é que é a humildade aos olhos do Senhor. Tem hora que eu fico olhando para um celular e tem hora que eu fico olhando para o outro. Mas é isso mesmo. Humildade. Olha o que Deus fala. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Colossenses capítulo 3, versículo 12. É Deus quem diz. Deus nos ordena. Sejam humildes, se revistam, estejam vestidos de humildade. Agora, o que é essa humildade que Deus tanto fala? É só se fazer de coitadinho? Vamos ver se é isso? Lá em Romanos 12, 16, Deus fala a seguinte coisa. Tenham a mesma atitude uns para com os outros. Tenham a mesma atitude uns para com os outros. Não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Mais uma vez, Deus nos alerta de colocarmos as nossas coisas na nossa sabedoria pessoal. Tá certo? A Bíblia diz, lá em Provérbios, que nós devemos buscar sabedoria como se busca o ouro e a prata. Mas é a sabedoria que vem lá do alto, não a nossa sabedoria. E esse versículo de Romanos 12, 16,
ele é muito interessante, porque ele diz que nós devemos tratar todas as pessoas de maneira igual. Isso é a humildade perante os olhos de Deus. Não é tratar o meu amigo bem. Não é tratar aquele cara que está bem vestido bem, aquela moça que está bem vestida bem. E destratar aquela pessoa que não está vestida tão bem. Não é tratar o rico bem e tratar o pobre com inferioridade. Não. Deus disse, tenham uma mesma atitude uns para com os outros. E olha o que é que ele completa aqui, hein? Versículo poderoso. Estejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior. E aqui, meu irmão e minha irmã, se você já conhece a palavra de Deus, lembre que quem está lhe pedindo isso não sou eu. Quem está lhe pedindo isso é Deus. Se associe a pessoas com posição inferior à sua. Porque se você está na posição que você está, é porque Deus lhe colocou aí com o propósito de ser ferramenta para alguém. E se tem alguém que está melhor do que você, pode ser que essa pessoa não precise tanto de você. Mas se tem alguém que não está numa condição tão boa quanto a sua, essa pessoa precisa de você. E você está nessa posição para ajudar essa pessoa. Então, olha, cuidado. Muito cuidado. Para o seu coração não se engrandecer e o seu orgulho falar. Humildade nessa hora. Para que você possa ajudar essas pessoas que precisam mais do que você está precisando. Tá certo? E aí agora vem as promessas, né? Não vamos ficar só nos pedidos. Olha lá Mateus 5,5 no tão conhecido Sermão da Montanha. Bem-aventurados os humildes. Por quê? Pois eles receberão a terra por herança. Olha a promessa de Deus. Que maravilha para mim e para você. Efésios 4,2 fala assim, sejam completamente humildes e dóceis. Sejam pacientes. E paciência está faltando muito. Docilidade também está faltando muito nos dias de hoje. Duas coisas que estão faltando muito. Pessoas dóceis e pessoas pacientes. Hoje toda a gente quer estourar, ninguém trata mais ninguém bem. E esse não é o comportamento do cristão. Não é esse o comportamento que Deus pediu para que nós tivéssemos. Ele diz para a gente ser dócil e paciente. E olha o que ele diz. Suportando uns aos outros com amor. Deus pede para que você suporte aquela pessoa que você não está, aquela pessoa que é insuportável. Deus, lembra o versículo que a gente diz? Vocês dizem Senhor, Senhor, mas não praticam as coisas que eu falo. Olha aqui o que é que Deus está te falando. Para você ser dócil, ser paciente e suportar todas as pessoas, não só as que você gosta, mas as que você não gosta também. Aqui a ordem que vem direto do céu. Então, se você está sendo impaciente, joelho no chão, muita oração, Senhor, me dá paciência, me ajuda a ser uma pessoa dócil, porque é isso que Deus te pede. E olha, agora aqui é exortação. Vamos lá. Às vezes a gente tenta entrar à força em locais que não são nossos, coisas que não foi Deus que preparou pra gente. E a gente tenta se filtrar ali para ter uma posição de destaque. E isso era num jantar que Deus falou. Lucas 14:11. Pois todo aquele que se exalta será humilhado, e aquele que se humilha será exaltado. Meu querido, se você está procurando reconhecimento pessoal, reconhecimento profissional, alardando, espalhando para todos os cantos, se exaltando, tenha muito cuidado. Muito cuidado, tá? Deus já alertou sobre isso. Claro que você deve fazer sua propaganda pessoal, você deve ir atrás dos seus negócios, não é sobre isso que eu estou falando. Você tem que correr atrás. A Bíblia diz que o trabalho nos dignifica. Tá entendendo? Então a gente tem que correr atrás. A diferença é, correr atrás é uma coisa, ficar se exaltando, se gabando é outra coisa. E é nesse ponto, nessa outra coisa, que a gente tem que ter muito cuidado para não escorregar, porque nós devemos ser o coração humilde. Tanto é que em 1 Pedro, primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 6, ele diz assim, ó, portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que ele os exalte no tempo devido.
Jesus disse, meu reino não é deste mundo, as coisas dele não são desse mundo. Então, nos coloquemos em posição de humilhação e servidão a Deus, debaixo da sua mão, para que quando chegar o dia do reino de Deus, ele possa nos exaltar. Vamos lá? Vamos passar para outro pedido. Então vamos para o primeiro, recapitulando. Obediência, confiança, humildade e agora honestidade. Esse aqui, na minha opinião, era para ser o mais fácil de todo, né? Não era para a gente querer enganar ninguém. É feio, é vergonhoso querer enganar alguém. Tá entendendo? E aqui vale para aquele troquinho que você recebe errado, percebeu que recebeu errado e não devolveu. Aqui vale também para aquela negociação que você sabe que você está tirando vantagem e que você não foi 100% sincero. Falta de honestidade também. E assim tantas outras situações onde a gente pega e não é completamente honesto. Mas Deus pede para a gente ser completamente honesto. Vamos dar uma olhadinha o que a Bíblia diz sobre isso. Provérbios capítulo 11, versículo 1. O Senhor repudia balanças desonestas, mas os pesos exatos lhe dão prazer. Deus usa a balança porque é um símbolo de comércio, né? E naquele tempo era aquelas balanças de prato, que pendia para um lado e pendia para o outro. Por isso que ele fala dos pezinhos que a gente colocava nos pratos. Então, se aquele peso for 1 quilo, que seja realmente 1 quilo. Tá certo? E nem um pouco a menos, para que não penda, para que não fique melhor para você. Do mesmo jeito é a gente, a nossa balança, as nossas negociações, o nosso trabalho, como a gente encara o nosso trabalho, se a gente não fica enrolando lá no trabalho, mexendo no celular, se a gente não fica fazendo uma coisa ou outra, enrolando os nossos patrões, os nossos chefes, tá entendendo? No serviço de casa também, se a gente não fica enrolando nossa família dizendo que vai lavar a louça, nós temos que ser completamente honestos. E essa honestidade é em todos os aspectos da nossa vida. Não é só em alguns aspectos, são em todos os aspectos da nossa vida. Olha o que é que Levítico vai falar de novo dessa balança. Levítico 19:36. Usem balanças de pesos honestos, tanto para cereais quanto para líquidos. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês que tirei vocês da terra do Egito. Mais uma vez Deus está falando que a gente tem que ser honesto nos nossos pesos e medidas, que é o que ele vai falar agora em Deuteronômio 25, versículo 15. Tenham pesos e medidas exatos e honestos, para que vocês vivam muito tempo na terra que o Senhor, o seu Deus, lhe dá. Então, isso já tá. Vamos fechar esse negócio da balança dos pesos e medidas, lembrando que nós devemos ser sempre honestos nas nossas negociações, no nosso andar, no nosso falar. A mentira é uma desonestidade, então cuidado com isso. Deus pede sempre, Deus ordena que nós sejamos honestos. E agora vem a promessa aqui, né? Aqui é a exaltação, Deus nos exaltando. Salmo 112, versículo 5. Feliz é o homem que empresta com generosidade e o que com honestidade conduz os seus negócios. Agora ele está falando para os patrões também, hein? Olha lá, será que você está conduzindo o seu negócio com honestidade? Está sendo honesto com os seus funcionários? Está sendo honesto com as pessoas para quem você está vendendo? Deus te pede isso. E ele ainda diz mais. E aqui é um negócio complicado. Feliz o homem que empresta com generosidade. Meus irmãos, se Deus lhe colocou numa situação privilegiada, é porque Ele quer que você seja ferramenta na vida de outras pessoas. Claro que você tem que ser responsável para não quebrar o seu negócio também. Mas Deus, não sou eu, hein? Sou eu não. Salmo 112, capítulo 112, versículo 5. Deus aqui pede para que você seja ferramenta dele na vida das outras pessoas. Emprestando, dando, fazendo alguma maneira para alguma coisa para que outras pessoas possam crescer junto com você. Lembre que Deus lhe capacitou, Deus permitiu que você chegasse até Ele, para que você pudesse ajudar outras pessoas. E para terminar a honestidade, vamos lá para Romanos, versículos 17 e 18. Não retribuam ninguém mal por mal. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Isso aqui é Deus dizendo para a gente parar de estar arrumando confusão com o pessoal. Tá entendendo? Seja por política,
seja por futebol, seja por causa de religião. Nós não devemos arrumar confusão. Aqui a Bíblia diz que nós devemos fazer todo o possível para viver em paz com todos e procurar sempre fazer o que é correto. E eu conheço um manual muito legal para você encontrar o que é correto e o que não é correto. Se chama Bíblia Sagrada, Palavra de Deus. Tá certo? Lá fala tudinho o que é correto e o que não é correto. Se você ler um pouquinho todo dia, você vai aprender rapidinho o que é que Deus fala que é correto e o que é que Deus fala que não é correto. Tá certo? Vamos fechar a honestidade, então vamos recapitular. Obediência, confiança, humildade, honestidade e agora misericórdia. Misericórdia. Lucas 6,36 fala assim, ó: sejam misericordiosos, assim como o Pai de vocês é misericordioso. Várias vezes a Bíblia diz que nós devemos nos espelhar em Deus, o nosso agir. Misericórdia não seria diferente. Ele diz: se espelhe em Deus para ser misericordioso, da mesma maneira que Deus é misericordioso com você. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 8, fala assim: quanto a mais, tenham todos o mesmo modo de pensar. Sejam compassivos, com paixão. Amem-se fraternalmente como irmãos. Sejam misericordiosos e humildes. Deus é muito bom. Deus pede para que a gente até entre em sinergia, seja compassivo, tenha paciência, calma com as pessoas. E tenhamos misericórdia. Não é porque uma pessoa lhe fez algum mal que você vai devolver com mal. A gente já leu sobre isso. Quem faz mal, a gente devolve com o bem, falando que Deus pode tirar aquele mal daquela pessoa. Sendo compassivo, tendo misericórdia dessas pessoas que nos fazem mal. Porque se elas nos fazem mal é porque elas não conhecem a Deus. E nós que conhecemos devemos levar esse Deus para ela. E se você não conhece, procure conhecer, para que você possa também fazer essa mesma coisa. Lá em Romanos 12:20, na primeira parte do versículo, ele diz: se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Tem uma frase que é muito famosa, eu não sei se é famosa para vocês, mas eu conheço a famosa. Diz assim: rapaz, se eu ver fulaninho na rua pedindo comida, eu acabo de matar. Né? Alguma coisa assim. Deus fala o contrário lá em Romanos, hein? Agora, é como tem outro versículo que diz que é muito fácil a gente abraçar os nossos irmãos e amar os nossos irmãos. Mas os inimigos, como é que a gente faz? Deus diz aqui, ó, que nossa misericórdia deve ser tão grande e espelhada nele, que nós devemos dar comida para os nossos inimigos, dar bebida, o que beber para os nossos, não dar bebida alcoólica, hein? Não pode. Dar o que beber, matar a sede dos nossos inimigos, se eles estiverem precisando. E que Deus nos ajude a chegarmos nesse ponto. Porque não é tão simples, não é tão fácil, mas Deus te ajuda a fazer tudo isso, se você deixar. Tá certo? Lá vamos voltar para o Sermão da Montanha, promessa. Olha o que ele fala em Mateus 5:7. Bem-aventurados misericordiosos, pois obterão misericórdia. Senhor, e eu preciso tanto da tua misericórdia. Todos nós precisamos da misericórdia infinita de Deus, porque sem ele a gente nem respira, não é isso? E olha, para terminar a misericórdia, deixa eu só te lembrar uma coisa. Até aqui, vamos recapitular mais uma vez: obediência, confiança, humildade, honestidade e misericórdia. Até aqui você consegue chegar até 100 meses, até mesmo sem Deus. Você consegue ser bom, você consegue ser honesto, você consegue ter compaixão, humildade, misericórdia das pessoas, você consegue ser humilde. Mas daqui para frente nós vamos falar de coisas que a gente só vai conseguir se a gente tiver Deus no coração. Tá certo? Então, porque sem Ele não dá mais para fazer o que vem daqui para frente. Tá certo? Qual é a primeira coisa? E essas são palavras de Jesus. Não, ainda não. O segundo vai ser. Mas não deixe de ser, né? Qual a primeira coisa? Deuteronômio 6:5. Ame o Senhor, o seu Deus,
de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. Ame a Deus. Ame a Deus acima de tudo. Ame a Deus sobre todas as coisas. Perguntaram para Jesus: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? E Jesus disse: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Amar a Deus é amar a Deus. É deixar-nos inundarmos e abundarmos o amor de Deus. No amor de Deus. Tá? Mas olha o que é que Deus diz. Lá em Lucas 14, 26. Se alguém vem a mim e ama o seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e suas irmãs. Ou seja, se alguém chega em Deus e ama todo esse pessoal que a gente ama e até ama a si mesmo, mas se a gente ama todo esse pessoal a mais do que a Deus, é Ele quem diz. Esse não pode ser meu versículo. Eu amo muito a minha família. Amo muito a minha família. E Deus diz: ei, William, se você que ama muito a sua família, ama mais a sua família do que a mim, Deus, não dá para você ser meu discípulo, não. Mas, gente, a partir do momento que a gente conhece a Deus e entende que Ele é a origem do amor, que foi Ele quem fundou o amor, a gente vai ver que o nosso amor em relação a essas pessoas melhora quando a gente ama primeiro a Ele. A gente vai amar mais o nosso pai, a gente vai amar mais a nossa mãe, o nosso marido, a nossa esposa, os nossos filhos e irmãos e a todo mundo. Se nós entendemos que Deus é a origem do amor. E por isso nós devemos amar Ele mais do que tudo. Lá em Tiago, capítulo 1, versículo 12, ele diz assim, ó: feliz o homem que persevera na provação, porque depois de provado e aprovado, receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Olha aí, Deus tem uma coroa para você, se você quiser. Ele já tem essa coroa para você, se você quiser. Para mim também, Senhor. Guarda-me aí, guarda-me aí. E para a gente encerrar o amor a Deus sobre todas as coisas, vamos lá em 1 João, esse é um pouco extenso, capítulo 4, versículo 18 ao 21. Gente, esse trecho aqui é espetacular. Vamos lá. No amor não há medo. Então não tem essa história de chegar perto de Deus por medo. Eu tenho medo do inferno, tenho medo do castigo de Deus, tenho medo disso. Não precisa chegar em Deus assim. Deus nem quer que você chegue nele assim. Deus quer que você tome uma decisão de amor, de amá-lo porque Ele é bom e porque Ele nos amou primeiro. No amor não há medo. Pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo e Deus não quer te castigar. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Nós amamos a Deus, nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Então Ele criou o amor e por esse amor, por Ele ter me amado, eu consigo amar. Se alguém afirmar, eu amo, presta atenção nessa parte. Se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar seu irmão, é mentiroso. Olha, ei, aqui é brabo, porque tem aquelas pessoas que a gente não suporta. Alguns dias atrás, eu estava no meu culto doméstico com minha família, e a gente estava lendo em Provérbios e disse que a gente deve cumprimentar todo mundo, não deve... A mensagem é essa mesmo. E tinha uma pessoa que no meu coração eu guardava muito rancor dela. E a gente lendo, né? E aí eu peguei e mandei uma mensagem para ela. E pedi a Deus que Ele trabalhasse isso em mim. Esses pedidos, eles devem ser constantes. Porque às vezes as pessoas fazem mal a gente, mas não adianta guardar rancor. Não adianta guardar ódio, nem qualquer tipo de ressentimento. Porque se você não amar o seu irmão, não tem como você amar a Deus. Se você não amar o seu inimigo, aquele que você deve alimentar, que a gente viu lá, né? Não tem como amar. E se você disser que ama a Deus,
odiando seu irmão, você é mentiroso segundo a Bíblia. Pois quem não ama seu irmão, voltando para o versículo, pois quem não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. A pessoa está ali, você não consegue amar, imagina Deus que está lá. Ele nos deu este mandamento. Quem ama a Deus, ame também o seu irmão. E quando ele diz irmão, ele está falando de todas as pessoas. Tá certo? Próxima coisa que não dá para fazer sem Deus. Ama a Deus, ama teu próximo como a ti mesmo. Quando perguntaram para Jesus quais eram os mandamentos, ele disse, ama a Deus sobre todas as coisas. E ele disse sim, o segundo é semelhante a ele, ame a seu próximo como a si mesmo. Ei, amar o próximo é muito fácil. Eu posso até conseguir amar o meu inimigo, dar comida para ele, dar água, dar o que comer, dar o que vestir, Mas aqui Jesus pega e completa uma tarefa que já não era fácil. Jesus diz assim, ó, não é para amar um pouquinho não, é para você amar do mesmo jeito que você se ama. E essa tarefa começa a ficar muito difícil se nós tentarmos só pelo nosso entendimento, pelas nossas capacidades. Quando nós entregamos o ato de amar nas mãos de Deus, Ele te ajuda, Ele toca em teu coração e faz teu coração amar todas as pessoas. E eu vou ler de novo, 1 João 4, 18, 21, porque eu sou muito fã desse trecho, que fala sobre amor, e é um tutorial sobre como nós devemos agir. No amor não há medo, pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ele nos deu este mandamento. Quem ama a Deus, ame também o seu irmão. Tiago 2,8 fala assim, se vocês de fato obedecerem à lei real encontrada na Escritura que diz, ame o seu próximo como a si mesmo, estarão agindo corretamente. Deus reforçando. Lá em João capítulo 15, versículo 12, ele diz, o meu mandamento é esse, amem-se uns aos outros como eu vos amei. Lá em Mateus 5, versículo 43 ao 45, diz assim, vocês ouviram o que foi dito. Isso era uma coisa que rolava lá no tempo de Jesus. Ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu lhes digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está no céu. Jesus agora deixa o negócio mais difícil ainda. Além de eu amar o meu inimigo, tenho que amar como eu me amo e ainda tenho que orar por eles. E orar significa pedir coisas boas para eles, né? Porque Deus fez raiar o sol sobre os maus e sobre os bons e derrama a chuva sobre os justos e sobre os injustos. 1 Pedro capítulo 4, versículo 8. Sobretudo, amem-se sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados. Agora eu tenho que amar como a mim mesmo, dar comida, dar água se ele estiver precisando, tá certo? Orar por ele e perdoar. Perdoar aquela pessoa que me fez mal. Perdoar quando alguém que a gente gosta faz alguma coisa de ruim pra gente, é até bem fácil. Agora, perdoar quem a gente não gosta, fez uma coisa ruim pra gente, só é possível se a gente tiver Deus no coração e é Ele que te ajuda a fazer isso. Tá certo? E para terminar esse tópico, 1 Coríntios 16, 14, bem sucinto, rapidinho, diz assim, façam tudo com amor. Não é? Mas, o próximo ponto que Deus te pede é fé. Tenham fé. Mas o que é fé, Will? Ora, Hebreus 11:1. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Tá bom? Deus acabou de dizer pra gente que é muito fácil a gente amar quem a gente vê. Difícil a gente amar quem a gente não vê. E isso só vem através da fé. Mas
E 2 Coríntios vai além e diz assim, ó, 2 Coríntios 5:7, porque vivemos por fé e não pelo que vemos, tá? E é aí que entra o negócio, né? Você, ó, aqui tem umas sacolas na minha frente, então é muito fácil, a sacola. Mas Deus também está aqui na minha frente. Mesmo sem eu ver, eu sei que Ele está aqui, na nossa presença. Eu sei que Ele está aí, porque estamos falando da palavra dele. E é nisso que eu tenho que acreditar, mesmo sem ver. Acreditar que Ele está aqui. Agora, William, é o seguinte, todo mundo fala sobre fé e tudo mais. Mas como é que eu ganho? Como é que eu tenho fé? Como é que eu faço esse trabalho de ter fé, de aumentar a fé? A Bíblia é o nosso tutorial. Tem tudo lá. Romanos 10, 17, capítulo 10, versículo 17, diz assim: consequentemente, a fé vem por ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. O fato de você estar ouvindo agora, assistindo isso aí, ó, já está plantando fé, plantando para cultivar fé, porque a fé vem de ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Deus. Por isso que é tão importante você ler diariamente a Bíblia, falar sobre ela, porque é assim que vem a fé. Mas por que ter fé? Para que ter fé? Isso é uma pergunta e eu vou deixar você responder aí durante 5 segundos. Nós devemos ter fé porque é a fé que nos aproxima de Deus. É ela que nos leva até Ele. É ela que traz Ele até a gente. Lucas 17:6 diz assim: e respondeu: se vocês tiverem fé do tamanho de uma semente de mostarda, poderão dizer a esta moreira, que é uma planta. Olha o que é que Jesus disse que a gente pode fazer se a gente tiver fé do tamanho do grão de uma mostarda, que é um grão pequeno. Arranque, dizer uma planta, arranque-se e plante-se no mar, e ela obedecerá. No mar não nasce planta de caule, planta grande. Mas Deus disse que a gente vai conseguir fazer isso se nós tivermos fé. E ele continua lá em Mateus 17:20 dizendo assim: porque a fé de vocês, a fé que vocês têm é pequena. Eu lhes asseguro que se vocês tiverem fé, de novo, do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a esse monte: vá daqui para lá. E ele vai. Nada lhe será impossível. Nada é impossível para o povo de Deus, nação santa e eleita. E quem diz isso não sou eu. É Deus quem diz que nada é impossível para aquele que crer. Oi pessoal, vocês devem estar estranhando porque eu troquei de roupa, mas é porque é o seguinte, ontem eu vim gravar aqui de noite, não é na minha casa, tá? E tava tão empolgado, eu tava sozinho, tava empolgado em Deus, graças a Deus a palavra fluindo. Aí a bateria do celular acabou, aí eu voltei agora de manhã, cedinho, para poder terminar o que Deus quer dizer para nós. Tá certo? Então vamos para o 9º ponto. Sejam luz de Deus na terra. Tá bom? Olha o que é que Jesus diz lá no Sermão da Montanha. Mateus 5, versículos 14 a 16. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte, e também ninguém acende uma candeia, que é uma vela, uma lamparina, e a coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, coloca no lugar apropriado. Assim ilumina todos os que estão na casa. Olha o recado de Jesus pra gente. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês, que está no céu, porque é Ele que nos acende. Você que não conhece a Cristo, você pode estar imaginando que isso pode ser uma coisa muito difícil, que todas essas coisas podem ser muito difíceis. Mas deixa eu te dizer, não é. Claro que existem dificuldades, claro que o crente passa por provação, claro, mas é como eu já disse, a gente já tem a certeza da vitória. Claro que às vezes é muito difícil e a gente, em momentos de vacilo, pensa em desistir de tudo e todas essas coisas. Mas não podemos ser hipócritas de dizer que não é assim, porque é assim.
Mas Deus resolve todas essas coisas, se você permitir. O Deus que está te chamando nesse momento, que está dizendo todas essas coisas que você tem que fazer. Ele diz, ei, o meu peso, o meu jugo, o meu fardo é suave. É Deus quem diz isso. Porque é com alegria e é com prazer que a gente faz isso. Porque são coisas boas que Deus mandou pra gente. Promessa de uma vida eterna. Promessa de morar com Ele num lugar perfeito. Deus quem fala tudo isso pra gente. Então não se engane. É muito legal. É muito prazeroso. Olha o que é que a Bíblia continua dizendo lá em Atos, capítulo 13, versículo 47. Pois assim o Senhor nos ordenou. Eu fiz de vocês luz. Deus nos fez luz para os gentios. Naquele tempo era o povo que não era judeu. Hoje são todas as pessoas que não conhecem a Cristo. Para que você leve a salvação até os confins da terra. Meu querido, eu vou me direcionar a você que já conhece a Jesus, que conhece a palavra dele. Deus está dizendo para você, ei, eu te fiz luz para que você leve a minha palavra, a palavra de salvação, até os confins da terra. Não é só no seu vizinho, é até os confins da terra. Deus quer que a gente vá, seja a luz dele na terra. Compartilhe desse amor, desse encontro, desse fenômeno maravilhoso que é Deus. Deus é muito bom, Deus é incrível, Deus é bom o tempo todo. Nós já vimos que Ele não nos desampara, não nos abandona. E é isso que Ele está pedindo para você. E agora eu vou falar para você que não conhece Jesus ainda. A próxima vez, se alguém vier falar de Jesus para você, e eu espero, peço em Deus, que isso seja muito breve, abra os seus ouvidos. Porque essa pessoa está levando uma mensagem só de coisa boa. Não existe mal em Deus, não se acha mal em Deus. Tudo que é mal, tudo que é ruim, não provém de Deus. Então a mensagem que essa pessoa está querendo te levar é uma mensagem de coisa boa, de promessas boas, de vida boa. Abre o teu ouvido, eu te garanto que vale muito a pena ouvir sobre Deus. A 10ª coisa, para a gente terminando, Deus disse que nós devemos levar a palavra de salvação até os confins da terra. Então qual é a 10ª coisa? Ide e pregai. Essa é a 10ª coisa que Deus está lhe pedindo. Ide e pregai. Fala dele. Fale dele. Estude a palavra dele para que você possa compreendê-lo, entendê-lo, para que você tenha mais fé e depois você possa falar muito bem do nosso Senhor e Salvador. Olha o que aqui fala lá em Mateus 10, versículo 7. Por onde forem, preguem esta mensagem. O reino dos céus está próximo. E agora eu quero me dirigir a vocês de novo, fazendo uma pergunta que, claro, vocês vão responder só intimamente para vocês, que é a seguinte. Vamos supor que você está na sua casa, você está em qualquer local agora ouvindo, vendo e ouvindo esse vídeo. E você escuta um trovão muito grande. E quando você sai, ou você olha pela janela, ou olha para cima onde você esteja, você vê que Jesus está voltando nesse momento. Jesus está voltando agora. Qual a sua atitude? Você vai se envergonhar, vai tentar se esconder de Deus, envergonhado? Ou você vai colocar o joelho no chão, levantar os braços e cantar louvores, porque a promessa que Deus fez para você está se cumprindo? Se sua resposta for dar louvores a Deus e agradecer pela promessa de Deus estar se cumprindo, glória a Deus, parabéns, meu irmão, é muito bom compartilhar dessa fé com você. Se a sua resposta é, eu vou me esconder, nós temos um problema aí, meu querido. Minha querida, nós temos um problema aí. Mas Deus pode resolver esse problema. Por isso eu vou reforçar o pedido. Se você se encontra nessa situação, a próxima vez que alguém vier falar de Jesus, falar de Deus para você, falar do Espírito Santo para você, abra os seus ouvidos e você vai ver que logo, rapidamente, sua resposta muda de me envergonhar e me esconder para agradecer a Deus. Tá?
A Bíblia continua dizendo em Pedro 2,9 que nós somos geração eleita. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas dele, daquele que os chamou das trevas para a maravilhosa luz. Deus tem o poder de te tirar das trevas para a maravilhosa luz, se você deixar. E nós, meus irmãos e minhas irmãs em Cristo, nós temos o dever de levar essa palavra para que mais pessoas possam ser tiradas por Deus das trevas para a luz. Em Romanos, capítulo 1, versículo 16 e 17, a Bíblia diz assim, ó: não me envergonho do Evangelho, eu também não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego, e agora eu vou completar, e hoje está disponível para todas as pessoas, porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. A gente já falou da fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Meus irmãos, que vocês estejam tendo uma vida pela fé. E se você não conhece ainda a fé, não conhece a Deus, que Deus logo, logo te mostre essa fé. Ele diz: eis que estou à porta e bato. Permita que Deus entre na sua vida. Em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 17, ele diz assim: pois Cristo não me enviou para batizar. Isso é Paulo. Não é que ele fosse contra o batismo, ele disse que batizou algumas pessoas e até esqueceu de quem batizou, porque ele, no propósito dele, a tarefa que Deus deu para Paulo não era batizar, isso ele deu para outras pessoas. É super importante o batismo. A tarefa, o dom que Deus deu para Paulo era pregar. Ele disse: pois Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o Evangelho, não com palavras de sabedoria humana, para que a cruz de Cristo não seja esvaziada. Palavras de sabedoria humana, elas têm um limite. Elas só vão até ali. Mas a palavra e o poder de Deus, eles são ilimitados. Por isso que Paulo diz que quando ele falava, ele não falava com a sabedoria dele, e sim com a sabedoria que ele recebia de Deus. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 2, diz assim, ó: pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo, repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina. Nós devemos sim nos preparar para falar de Deus e da palavra dele. Estudar, dedicar tempo, investir tempo para aprendermos a palavra de Deus e assim podermos levar essa palavra para o mundo. Mas nós devemos falar também quando nós não estamos preparados. É o fora de tempo, é naquele momento onde você encontrou uma situação que você pode falar de Deus e você fala. E já está lá no seu coração, e você rapidamente ora ali no seu íntimo e diz: Senhor, me prepara, manda teu Espírito para que as palavras que saiam da minha boca sejam palavras mandadas pelo Espírito Santo. E Deus vai fazer isso, porque Ele é bom e Ele te pede isso. Então pregue no tempo, quando você está preparado, e pregue fora de tempo, que é aquele momento onde você menos espera. Em Marcos 16,15, Jesus diz assim: vão pelo mundo e pregue o Evangelho a todas as pessoas. Meus queridos irmãos e irmãs, meus amigos e minhas amigas, Deus está lhe fazendo um convite hoje. Deus está lhe fazendo 2 convites hoje. O primeiro é: entregue sua vida a Ele. Deus está com muita vontade. O céu já está todo preparado, uma festa toda preparada para quando você disser sim para Deus, começar a festa. Porque tem festa no céu quando um ímpio se arrepende e entrega a sua vida a Deus. Tem lá. Eles estão todos preparados, só esperando você assentar. Eu não sei como é que está a sua vida hoje. Ela pode estar muito difícil. E Deus diz: ei, eu te tiro dessa dificuldade. Eu posso te apresentar algo muito melhor do que você está vivendo. E sua vida pode estar incrível. Você pode ser rico, sua vida pode ser maravilhosa, sua família pode estar bem, pode estar tudo muito incrível. Mas se você não conhece a Deus, meu querido, você ainda não conhece realmente o significado da palavra incrível. Se sua vida está boa, graças a Deus, eu louvo a Deus por isso, mas eu também te digo, ela pode ficar muito melhor quando você colocar Deus nessa equação. E você vai ver mudanças
incríveis, porque Deus é muito bom. Deus é bom o tempo todo. Então quero te fazer um convite. Você viu as coisas que Deus lhe pede. Você conheceu, ouviu um pouco das coisas que Deus lhe pede. Eu sei que a primeiro momento pode parecer que Deus está querendo colocar um peso a mais na sua vida, responsabilidade a mais na sua vida, e às vezes você não está lidando nem com o que você está vivendo. Mas as coisas que Deus lhe pede, você vai ver que são coisas que vão resolver todos esses problemas através do que Deus lhe pede. Não é um fardo, é um alívio. Não é tristeza, é alegria. Não é lamentação, é louvor a Deus. É louvor a Deus. Então, se nesse momento você não conhece a Cristo e tem vontade de conhecer esse Cristo que nós estamos falando aqui, basta que você feche os seus olhos e diga: Senhor, no seu íntimo, ou em voz alta, se você quiser, o jeito que você preferir. Senhor, eu quero entregar minha vida a Ti. E meu querido e minha querida, nesse momento, se sua resposta é sim, tem festa no céu, porque a sua vida agora é de Deus. O meu conselho para você é: procure uma igreja, procure um local onde você vai se sentir bem, mas também estude a palavra de Deus para saber se aquele local está em concordância com o que Deus fala na palavra. E quando você achar alguma coisa que você não entendeu lá, procure a liderança desse local que você está e converse: olha, eu li isso de uma forma diferente. Você pode me explicar? Ele explica, e veja se a explicação que vai ser dada a você é coerente com a palavra de Deus. Por isso que nós temos que estudar a palavra de Deus. Se você procurar a liderança desse local onde você está e a liderança não for acessível a você, aí eu vou lhe dar outro conselho. Procure um outro local onde você pode conversar com a liderança. Outro conselho que eu lhe dou é: se apoie nas pessoas que você conhecer nesse local, nessa igreja que você vai. O povo de Deus, a Bíblia diz que nós somos extensão do corpo de Cristo. Então nós devemos nos apoiar uns aos outros. Procure conhecimento, pegue o telefone de alguém dessa igreja e ligue e diga: olha, me explique isso, me fale sobre isso. Deus disse ir de pregar, e essa pessoa vai ter muito prazer em fazer isso com você. Estude a palavra. A Bíblia diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Os meus contatos também vão estar aqui na descrição do vídeo. Se você quiser entrar em contato comigo, entra. Nós vamos conversar sobre o que você quiser. Tá bom? E o que a gente não souber, a gente procura juntos. Agora, meus irmãos, eu dirijo a vocês que já conheceram a palavra de Deus, mas se afastaram. Jesus diz que estou à porta e bato. Você deixou ele entrar e depois você pediu para ele sair. Eu não entendo por que você fez isso. E eu nem quero saber o porquê você fez isso. Porque eu quero que todas essas coisas, eu desejo isso de todo o meu coração, que todas essas coisas que tiraram Jesus da sua vida façam parte do seu passado. Você já o conhece. Você sabe que basta apenas você se arrepender do que você anda fazendo e dizer: Senhor, me recebe. Porque Deus te recebe de volta. Ele é misericordioso, Ele é o Pai da misericórdia, Ele inventou a misericórdia. Então Ele pode te receber. Basta que você também feche seus olhos e fale: Senhor, perdoe. E que você se arrependa de todo o coração de todas essas coisas que você fez, que fizeram te afastar do nosso Cristo, do nosso Senhor e Salvador. E também tem festa no céu para você. E os anjos estão cantando e louvando e dando glórias e aleluias, porque você voltou para os braços do Pai. Agora eu vou pedir a permissão de vocês para que eu possa estar orando, intercedendo, orando, pedindo a Deus por vocês. E eu vou impor as minhas mãos, como Deus pede que nós venhamos a impor as nossas mãos sobre vocês, para que bênçãos sem medidas, bênçãos ilimitadas, possam ser derramadas por vocês. Nesse momento, eu peço que você se coloque na posição de mais respeito, que você possa ficar de joelhos, em pé, sentado, deitado, com alguém, sozinho, mas numa posição respeitosa, porque nós vamos falar com aquele que fez a vida, que criou tudo que você está vendo, certo? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, bendito seja o teu nome.
Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor é bom. Muito obrigado porque tua misericórdia é infinita e a tua bondade é graciosa. Muito obrigado pela graça. Muito obrigado por olhar pela gente, mesmo sem precisar da gente. Muito obrigado por nos abençoar. E nesse momento, Senhor, é isso que eu te peço. Bênçãos sem medidas sobre todas as pessoas que estão procurando teu nome. O Senhor conhece a dor de cada um. O Senhor conhece o coração de cada um. O Senhor conhece os anseios de cada um. Toca na gente, meu Pai. Toque em todas essas pessoas que ficaram até agora e estão ouvindo a tua palavra. Leva cura à casa delas, Senhor. Que em teu nome as pessoas que estão doentes nessa casa possam ser curadas. Que em teu nome essa casa seja protegida por anjos acampados ao redor dela e que o mal já não entre mais nessa casa. Faz uma limpeza em nossas casas, Senhor, e tira dela tudo que não é teu, porque a única coisa que nós queremos é te servir, é te obedecer, é levar o teu nome a todos os locais, é ser luz de Deus na tua vida. Senhor, recebe em teus braços todas as vidas que se entregam a ti e continua nos abençoando. Não nos deixe, Senhor, soltar a tua mão. E quando estivermos soltando, nos coloca em teus braços, porque não somos nada, mas o Senhor é tudo. Muito obrigado por nossas famílias. Nos abençoa, nos protege. Deus, Pai Todo-Poderoso, todas essas coisas nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Para você que não conhece a Cristo ainda, e aceitou e quer conhecê-lo, a oração deve ser algo comum em sua vida. William, eu não sei orar. Não se preocupe. Orar é falar com Deus. Sabe quando você vai conversar com o seu melhor amigo, com a pessoa que você mais ama? Ou quando você vai escrever no seu diário? Orar é quase a mesma coisa. Só que você vai estar falando com alguém que te compreende muito melhor. Então não tem cerimônia, não tem regra para orar. Não tem um jeito de começar, não tem um jeito de terminar. É só você abrir sua boca e falar, tá certo? E para terminar, vamos só ler um versículo que Jesus deixou pra gente. Antes eu vou recapitular as coisas que Deus lhe pede. Eu sei que foi longo, mas a palavra de Deus é muito maravilhosa. Então ele te pede obediência, confiança, humildade, honestidade, seja misericordioso, ame a Deus sobre todas as coisas, ame a teu próximo como a ti mesmo, tenha fé, seja a luz de Deus na terra, ide e pregai. E Jesus, já ressuscitado, ele falou assim, e está lá em Mateus 28, do versículo 18 ao versículo 20. Nesse momento, Jesus já estava ressuscitado, e ele disse, então Jesus aproximou-se deles e disse, foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei. E eu estarei com vocês até o fim dos tempos. Jesus está conosco, o Espírito Santo está conosco, Deus está conosco. E não é só até amanhã, é até o final dos tempos. Que Deus te abençoe e te proteja, que Ele te guarde, que Ele te ilumine e que Ele faça de você uma pessoa de Deus, nação escolhida, santa e eleita.